Estamos aqui mais uma vez do nosso Centro de Soluções Conectadas. Eu, Josimar, nosso coordenador de CSC, para falar um pouquinho sobre tecnologia. Hoje o tema é realmente tecnologia e não poderia ser de outro local senão do nosso Centro de Soluções Conectadas. Para fazer esse bate-papo com nós hoje aqui, estamos recebendo então o Frank, que é especialista de agricultura de precisão da John Deere, e o nosso cliente, Fernando Zilli, que também hoje já é um dos nossos inscritos na nossa Smart Farm. E para começar, então, esse bate-papo, esse papo conectado, queria apresentar o Frank, pedir para que ele se apresente, passe, então, para os nossos ouvintes, quem ele é, qual a sua função, e fale um pouquinho, então, do que ele faz hoje em tecnologia dentro da John Deere. Legal. Então, hoje eu sou responsável pela estratégia da tecnologia da John Deere para o sul do Brasil, então atuando nos 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, focado também no lançamento dos produtos voltado à tecnologia. Então, tudo que está relacionado a monitor, receptor, conectividade, toda essa questão relacionada à agricultura de precisão, eu tenho essa responsabilidade de atuar junto com os concessionários e também uma fatia do trabalho é justamente acompanhando o concessionário, as entregas do concessionário e as métricas da estratégia de tecnologia da John Deere hoje para o sul do Brasil e para cada região dos concessionários. E com a gente o Fernando, O Fernando que é cliente John Deere, Desde que ano, Fernando, lembra? Desde 2008. 2008. Comprou a primeira colheitadeira. Uma 1175, né? 1175, isso. E hoje o Fernando já tem uma S430, né, Fernando? A S430, tem um 5060 e o 650. 650. Tanto a colheitadeira quanto o 650 trabalham com o piloto automático. Com piloto automático, todos os dois. Todos os dois, né? O Fernando planta na região da Içara, né? Isso. Trabalha com milho e soja. Milho e soja. E também é um prestador de serviço, né? A gente colhe para terceiro, né? Ali na região da Içara, Siderópolis, 13 de Maio. A gente tem bastante cliente ali nessa região. Cerca de 500 hectares mais ou menos, né? Nessa faixa ali, 500 a 600, né? De colheita. Uhum. Também tem terraplanagem, né, Fernando? Tem também. Tem serviço de terraplanagem. E o intuito dessas conversas que a gente vem tendo aqui, tanto com o cliente quanto com o especialista da fábrica, é justamente elucidar, desmistificar essa ideia de que a tecnologia é para os maiores, é para o grande produtor. O Josimar, que é o nosso coordenador, né, Josimar? Isso. Ele vem trabalhando com a gente, está fechando 1 ano agora em julho, e ele passou esse tempo todo, durante esse ano, conhecendo realmente os nossos clientes, o potencial do nosso cliente, e entendendo aonde que toda essa tecnologia que as máquinas da John Deere trazem podem ser empregadas para a melhor utilização do equipamento e para produzir mais, né? Porque hoje a intenção da John Deere, o investimento que ela faz, eu sempre digo que é a quinta empresa que mais investe em tecnologia no mundo, né, o Frank, não é para ter máquina conectada, e sim para ter resultado de acompanhamento de dados, de informações. E nessa linha de raciocínio, eu queria ouvir um pouquinho do Frank. Quais são, o que vê a John Deere, qual a importância que ela dá à tecnologia e por que hoje ela é considerada uma das maiores empresas a investirem em tecnologia, se na verdade ela é uma empresa do agro, ela é uma empresa que fabrica máquinas agrícolas, né? Ela vem disso, do mercado de máquinas agrícolas. Por ser uma empresa de máquinas agrícolas, é uma certa estranheza ela ser a quinta que mais investe em tecnologia. Então, eu queria ouvir de ti o porquê dessa e qual é a intenção da John Deere nesse ramo. Legal, Fernanda. A estratégia da John Deere hoje está muito centrada em 3 principais pilares, que é fazer com que os produtores eles sejam cada vez mais produtivos, mais rentáveis e mais sustentáveis. Então, uma vez em que a gente faça com que o produtor trabalhe nesses 3 principais pilares, ele tem o sucesso dele lá na operação da fazenda e nós também temos o nosso sucesso. A John Deere, ela recentemente fez o R&D, em Indaiatuba, construiu justamente essa estrutura para trabalhar as tecnologias de uma forma tropicalizada, ou seja, fazer com que a gente produzisse tecnologia dentro do Brasil, que hoje é o epicentro, hoje falando de tecnologia, principalmente da John Deere. A John Deere está olhando muito para o Brasil.
E aí, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente olha para o cenário do agro como um todo, a John Deere hoje ela olha muito o que Google, muito o que essas empresas de software justamente oferecem aos seus clientes. Então, atrelado a isso, a gente vem com tecnologias que, teoricamente, têm um preço aquisitivo inicial menor e que são competitivas no mercado, trazendo as tecnologias para todos os nichos dos clientes. Antes a gente olhava que tecnologia era só para os grandes, né? A gente vendia somente para os grandes e estava atrelado muito ao preço que essas soluções elas têm como fator inicial e não somente ao valor como consequência. E aí quando a gente fala em que um produto ele tem que ser agressivo comercialmente para que ele tenha essa oportunidade de atuar nos clientes que são de certa forma menores, e aí o cliente ele tem o gostinho de utilizar essa tecnologia no dia a dia, ele utiliza essa tecnologia para que ele possa ser mais produtivo, rentável e sustentável, aí de certa forma ele considera e tem o valor dos nossos produtos. Então, hoje a John Deere, e já faz algum tempo que ela se denomina como uma fabricante de tecnologia e não uma fabricante de máquinas agrícolas. O que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que nós não vendemos mais ferro, nós vendemos tecnologia, tudo que está por trás do produto em cada determinada peça e não só relacionado a software, a estruturas, a desenvolvimento de fiações elétricas e assim por diante. Os produtos recentemente passaram por uma atualização eletrohidráulica, né, de 32 bits, né, agora. E isso impactou em toda a linha de equipamentos. Hoje a John Deere não entrega nenhum equipamento se não conectado, desde os 5.000. O único trator não conectado ainda é o 3036, porque é um trator bem menor, né? Uhum. Mas que nós estamos já tentando ver a possibilidade de trazer tecnologia para o pessoal que trabalha com esse equipamento. E passou por essa atualização, né, de 32 bits, o que fez com que 5.000 chegue conectado, 6.000 é conectado, 7, o 8, o 9. O mesmo equipamento que conecta o 9R, que é o MTG, ele conecta o 50. Os 5060 que tu tens, né, os 5070, ele conecta todos os equipamentos da John Deere. E não é só uma questão porque queremos, é porque precisamos, na verdade, conectar nossas frotas. O 5.000, que é o mais básico, não é só uma conexão, é uma rastreabilidade, tu pode lançar os teus dados depois no futuro, e isso faz com que toda a frota, né, de equipamentos entre numa cadeia, né? Uma cadeia onde a John Deere vê muito mais como necessário o que ela vai trazer, que são as informações, do que realmente o que ela vai fazer, que é a aplicabilidade em campo, né? Falando de tecnologia, falando dessa importância da tecnologia, e tu falasse em tecnologia do maior para o menor, o Fernando, ele não cresceu ao longo do tempo em área, né, Fernando? Tu não cresceu, foi pouco crescimento, né? Cresceu 20%. 20%. Mas o teu equipamento, até quantos anos atrás? 3 anos atrás, de colheita, era 1175. 3 anos atrás era 1175. Era 1175. E foi um desafio trocar 1175, que era uma máquina que tu tinha há muito tempo. 15 anos. 15 anos e que te deu resultado, 15 anos, ela nunca te deixou na mão, vamos dizer assim, por uma máquina nova, com uma tecnologia nova, com um conceito de rotor, com tudo mais. Mas hoje, tu vê como um benefício muito grande a tecnologia. Hoje é uma ferramenta indispensável, né? No nosso ramo ali, até tu falasse antes que uma vez era sempre para os grandes, né? E eu sempre via, disse, quando que isso vai chegar para nós? Nunca. Eu imaginava isso, porque tudo lavoura pequena, disse, não vai ter equipamento para isso. Só que hoje eu já vejo diferente, né? Hoje no embarque num trator para fazer qualquer serviço, o piloto é sempre ligado. A colheitadeira é a mesma coisa. Não, e a vantagem dessa conexão, de tu ter esse JD-Link, ter essa conexão, lembra o início do plantio do milho do ano passado? Eu fui lá, regulei, acertei bem a plantadeira. Tu acha que foi no terceiro dia que tu foi começar a plantar, que ela inverteu o sentido? E aí tu me ligou, como é que eu faço? Não, peraí, calma que eu vou acessar remotamente. Aí eu falando pelo telefone com ele e acessando, olhando a tela dele, Fernando, realmente, mas clica ali, faz isso, dá a volta com o trator, fizemos a calibração do TCM, eu falei, anda agora. E ele, beleza.
Aí ele falou, virou, alinhou o trator de volta. Falei, já vi por aqui, tô olhando aqui, acompanhando. Então, tudo que tu fazia lá, eu acompanhava aqui. Isso, a conectividade é muito importante para nós, né? Aí não precisa deslocar mecânico da concessionária. Tu resolve o problema muito mais rápido, né? Tu não para, não disponibilidade, para. né? 15, 20 minutos, tá com o problema resolvido e vai trabalhar. E mais essa tecnologia nova que nós não sabia nem ligar o monitor. E aí dá aquele problema que deu ali, tu fica totalmente perdido, né? Então a conectividade é muito importante para nós hoje. E foi o dia que eles começaram a plantar às 5 e pararam às 3 da manhã? Não, esse foi depois. Não, não. Foi mais pro final. Que vocês começaram. Não, quando nós trabalhamos sem parar foi quando o trator chegou, né? Que daí nós começamos na sexta e paramos no domingo. O que relata é aquele plantio, depois que foi liberado o sinal pago para ti, que aí tu fez as linhas, e aí tu comentou que os guri foram lá para plantar e tinha previsão de chuva. Foi. E eles chegaram 5 e 1, quebrado da tarde, e pegaram a linha antiga do plantio do milho, deslocaram metade da linha, 25 centímetros, largaram no meio e começaram a plantar 5 e pouco da tarde até as 3 horas da manhã plantando soja numa palhada de milho. Palhada de milho, isso mesmo. Cara, difícil de dia tu enxergar. Imagina à noite. Não, à noite não enxergava. Quando antes que eu não tinha piloto, era só trabalhava só durante o dia. Escurecia, tu podia ir embora, não tinha como tu ver. Hoje não, tem previsão de chuva. Tu pode trabalhar dia, de noite, sem parar. Se tem operador, pode trocar dia e noite sem parar. E a facilidade e a segurança, né? De não perder a janela, né? De não perder a oportunidade de uma chuva que vai chegar. Isso aí se ganha muito tempo. No nosso ramo hoje, né? Que é milho e depois soja safrinha, que a janela é curta, a gente tem que plantar quanto mais rápido, mais produz, né? Então a gente ganha hoje uns 4, 5 dias no plantio. Então isso lá no final sempre rende muito. E ter a certeza da perfeição, que não vai acavalar a linha, não vai sobrepor, não vai afastar. É tudo certinho. Mas nesse plantio à noite, no outro dia, você voltou lá para ver se estava tudo certinho. Você não encavalou. Esperou nascer. Esperou nascer. Só depois de nascido, né? Tu foi olhar no outro dia ou esperou nascer? Não. Eu confio no equipamento, porque a gente já tinha plantado fora da palhada, né? Então o equipamento não sai fora. Bem difícil. Né? E tu trabalhou com o sinal pago, né? Com o SF2, né? Não, SF3. SF1, né? Não, tu trabalhou com o SFRTK. Esse mesmo, o RTK. Né? O SF1 tem na colheitadeira. Isso, exatamente. SF1 na colheitadeira. E o trator está com SFRTK. A precisão do SFRTK é bem minúscula, né? Bem... Até é importante vocês tocar nesse ponto do SFRTK, a nível de lançamento e evolução dos produtos. O SFRTK, ele é um sinal corrigido, digamos assim, pré-pago da John Deere. E essa precisão que o sinal SFRTK fornece, de 2,5 centímetros de erro, que é milimetricamente ali, pensando na nossa operação no dia a dia, enfim, na operação de você, soja e milho, as culturas aí que a gente tem, mas nós só tínhamos no RTK. Né? Então, antigamente nós tínhamos que ter uma estrutura de uma base centralizada na propriedade do cliente, ao qual essa base tinha que ter um receptor nela, e aí tinha que ter um rádio nela, e aí tinha que ter um rádio nos equipamentos também, e aí tinha que ter ativações desses equipamentos. Então, ao final do dia, eu tinha muito custo para mim fazer com que essas soluções estivessem embarcadas nas máquinas, e ao mesmo tempo agora a gente trouxe essa solução que você paga de forma anual, e que todos esses equipamentos que antes nós tínhamos para atuar no 2,5 centímetros de falha, agora nós temos aí sem precisar de nada, automaticamente só com o equipamento que o senhor tem lá no campo. Então é um ponto positivo que nós trouxemos, além da repetibilidade a longo prazo, que isso fornece com que a gente possa, dentro das janelas de pulverização, fazer com que eu sempre entre na mesma rua sem causar mais amassamento que a gente já fez. São quantos anos? 5 anos. A gente fala a longo prazo para não dizer 5 anos, mas
teoricamente, nenhuma operação hoje tem essa janela aí de 5 anos entre uma operação ou outra. De um ano para o outro, não sai fora. Que nós plantamos milho ano passado, e plantamos a soja agora, e plantamos tudo no meio do careiro. Tu te dá uma satisfação tu ver uma lavoura plantada com piloto? É outro nível, né? É outro nível. Tu pode entrar em qualquer carreira, tudo, né? Mesma medida. Para colher fica muito melhor. É outra vida, vamos dizer, é outra vida. Eu que peguei o tempo de plantio que os operadores, uma hora, carreira de 1 metro, daqui a pouco tá tudo encavalado, isso na hora da colheita dá muita perda. Então agora melhorou bastante a vida do operador da colheitadeira. E também a produção, né? Porque daqui a pouco tu certeza. Perde um pedaço, daqui a pouco tu aproxima muito, perde com a luz, porque tem a sobreposição de luz, né? A produção ela fica uniforme, na verdade, né? Porque é 50 do começo ao fim. Antes era 50, daqui a pouco a emenda ficava com 20, daqui a pouco ficava com 1 metro. Isso tudo ali é perda. E ao fim do dia te custa dinheiro. Nossa, custa muito dinheiro. Então, a rentabilidade é muito melhor, né? Não, e não só pensando em plantio. Vamos estender isso para outras operações. Mas no plantio também tem a sobreposição de semente, né? Exatamente. Mas vamos uma mata a outra. Sim. Vamos para a operação. A competição. Vamos para a operação que tu estava fazendo semana retrasada. Estava fazendo o preparo de solo, subsolagem. Sim. Que é a mesma coisa que você entrar com uma grade, vamos pensar nesse sentido. É um equipamento estreito, que dá, bem dizer, a largura do trator. Menos um pouco, né? A 2,5 metros. O que te favorece é tu chegar fora do eito e tu não precisar manobrar, dar um reto, torce a direção, a próxima linha que pegou, você embarca e vai. É isso que rende também em tudo que é tipo de serviço. Tanto no plantio. O plantio dava muito atraso no plantio, por quê? Por causa da manobra. Ia lá, tinha que manobrar aqui, sempre. Agora não, né? Sempre deixa uma, ou deixa duas. E não importa, aqui é ruim de entrar, tu entra lá na frente. Então, tu não fica manobrando. E aí tu pensa numa grade. A grade tu sempre tem que andar em círculo, tu sempre vai abrir um quadro. Aí tu abre um quadro, quando tu fecha, tem que fazer uma passada com meia grade, uma tira, um pedaço. Sempre foi assim a vida inteira. E o piloto tu sempre vai fechar com a grade cheia. Sempre. Mas é uma tirinha, é um espaço curto. As nossas quadras aqui, se nós pensar para a área do arroz, as nossas quadras aqui é curta. Mas acontece igual? Tu tem que ir? Sim. Acontece igual. Se sobrou 1 metro, se a grade tem 3, tu passou 2. vai ganhando 2 metros de graça, vamos dizer, né? Então, isso aí lá no final da safra dá bastante resultado. Dá resultado no diesel, dá resultado no teu tempo, dá resultado na janela de plantio, na canseira do operador, porque ele não fica manobrando. E aí, Frank, é importante pegar esse gancho da canseira do operador. Os nossos clientes são operadores. 98%, para não dizer 100%, tem o equipamento e usa o equipamento. Então, ele tem aquele zelo pelo equipamento como dono, e também porque ele que está lá trabalhando, ele também pensa na ergonomia, na facilidade, ele vê o resultado para ele. E isso, pensando em piloto para isso, é qualidade de vida. É qualidade de vida, é tempo a mais para te ficar livre, até mesmo com a família ou toda a vida, né? Para tudo. Te sobra mais tempo, vamos dizer. Tu te torna mais produtivo. Isso. Não quer dizer que tu vá trabalhar mais, quer dizer que tu vai ter mais tempo para fazer outras coisas também. A eficiência. E a gente vê ainda muita resistência na utilização do piloto. O nosso cliente ainda tem dificuldade de ver o valor. Mas quando o cliente usa a tecnologia, ele acaba entrando na mesma onda do celular. Tu não usava o celular, tu não usava o WhatsApp, tu não usava... Hoje ele te facilita a vida. Hoje não consegue ficar sem. Tu não consegue ficar sem. E hoje o piloto, para mim, hoje, se eu tiver que trabalhar hoje, voltar para trás... Se fosse fazer um desafio hoje para ti, fosse tu escolher um dia para te trabalhar lá, você pode escolher o dia, não precisa ser muito calor. Se fosse para ti escolher entre um trator gabinado e sem piloto para tu passar um dia trabalhando, ou um plataformado com piloto, qual que tu pegava? Hoje plataformado com piloto. Que vai dar uma briga boa, porque, cara, é conforto a gabine.
Mas só que Mas o piloto, e o cansaço? O piloto ele é confortável também. É bem... Não passa trabalho, né? Hoje com o piloto. E tu sabe que tá ficando bem feito, né? Porque tu fazer de qualquer jeito, tu também não passa trabalho. E aí que tá. Sobra mais tempo pra tu ficar no celular. E quanto negócio tu faz no celular? Toda a vida. Eu trabalho no celular, Tu né? trabalha no celular, tu trabalho no celular. acerta todas as tuas... Provavelmente tu não visita os clientes que tu colhe hoje, tu acerta tudo pelo celular. Tudo. Paga menegado no celular. É importante também, né? Não só menegar, mas eu penso assim, que as pessoas às vezes, sobrou mais tempo pro celular, mas hoje o celular é uma ferramenta de trabalho, para quem sabe usar, é uma ferramenta de trabalho. Antigamente, quando plantava sem o piloto, né? O piloto com a correntinha, tu ia ali na corrente olhando. O telefone tocava, tu pegava. Enquanto tu tava olhando ali, os carregadores tudo certinho. Tu pegava o celular e hoje não tem mais esse problema, né? Pra isso aí, tu pode usar celular, tu pode usar o que quiser. Só não pode dormir, né? Dentro do trator. Mas tem automação de manobra daqui a pouco. O trator não tem ainda. Mas vai ter. Na colheitadeira tem. Daqui a pouco já não dá ideia, daqui a pouco já estão botando o telefone e despertar para quando chegar lá fora. O problema é se embucha a plantadeira. Mas é um ponto importante esse da questão do próprio proprietário ao operador, né? E a John Deere tem mudado muito as suas soluções, as suas ferramentas, pensando nessa forma, sabe? Hoje, a Menegaro, que é um dos nossos concessionários que nós temos no sul do Brasil, principalmente, e dentro de todos os 36 outros que nós temos, é especializada hoje em entregar, né, uma capacitação técnica, treinamentos, fazer a entrega técnica dos produtos, e esses são os nossos pontos fortes, né? Porque é eles quem fazem com que vocês consigam ser os empresários e também os produtores rurais e também, teoricamente, os operadores. E o nosso papel é muito mais em confeccionar funcionalidades e produtos que sejam cada vez mais fáceis de se usar, com interfaces amigáveis e que de fato a gente consiga influenciar vocês por essa facilidade. Eu acho que o ponto está na facilidade de você manusear as ferramentas desde o Operation Center, que já mudou muito, a gente viu aí numa linha do tempo de 12 meses, podemos colocar várias atualizações que vieram para melhor, que otimizaram uma funcionalidade ou outra, que eu acho que fez bastante sentido. E aí o outro ponto que a gente liga quando a gente fala em agricultura de precisão, né, que muito se fala isso desde 2015 e, na verdade, se fala mais do que se pratica. E aí linkando com o que a gente falou no início, que é produzir mais com menos, né? E é natural. Você não compra ou você não expande área ano após ano, né? Mas sim você tem que produzir a mesma coisa, se não mais, porque a taxa de natalidade é muito maior que a de mortalidade, a gente tem que hoje suprir essa demanda. Mas a agricultura de precisão ela começa na colheita, né? Porque se hoje eu não tenho minimamente um sensor de rendimento, um sensor de umidade, eu não tenho um mapa de produtividade na colheitadeira, eu não sei o que eu estou colhendo. Eu não tenho a relação de produtividade. Eu tenho a relação lá quando eu entrego na caçamba, que ela pesa, faz a pesagem, e aí a gente vai lá para os próximos passos da armazenagem. Mas ali eu preciso ter essa questão da variabilidade espacial, né? Que é onde eu produzi mais, onde eu produzi menos. Porque depois, a gente estava falando na plantadeira no início, né? De plantadeira com taxa variável. Como é que a gente vai fazer taxa variável de adubo? Se não souber como é que foi a colheita anterior. Se a gente não sabe o quanto que ela produziu, o quanto que teve de exportação, o quanto que eu tenho ali de variabilidade dentro do meu solo. Então, eu diria que começa nisso, né? E aí depois a gente vai para o piloto, que o piloto basicamente foi a nossa iniciativa em 2007 que a gente teve com alguns monitores bem antigos lá atrás e que deu certo e está indo até hoje. E a gente costuma falar que o piloto é a ponta do iceberg, né? O que está para baixo é justamente as taxas variáveis de adubo, as taxas variáveis de semente, a questão da geoespacialização que nós temos dentro do Operation Center, que nos permite analisar a taxa de população, a taxa de semeadura, a taxa de aplicação ou até mesmo um mapa de colheita. Então eu diria que, olhando para as funcionalidades e principalmente tudo que tange, o piloto automático é só uma das ferramentas que nós temos no dia a dia para fazer com que a gente possa produzir mais
ficou menos. Então, esse é um ponto bastante importante. Falar assim em tecnologia na colheita, o Fernando é um exemplo muito prático do quanto a AS foi interessante para ele trazer essas informações. Porque ele não tem só as informações dele, ele acaba tendo as informações de quem ele colhe também, né? De quem ele acaba prestando o serviço. E pro negócio dele foi importante. Uhum. Pro negócio dele fez diferença ele saber o que ele está realmente colhendo, aonde ele está realmente colhendo, e até mesmo pro cliente dele. Porque o cliente dele plantava e colhia sem ter certeza do que estava plantando. Tem muitos clientes que não perguntam, qual é a variedade que produziu mais, qual é que produziu menos. Daí, então, ano que vem eu vou atrás dessa variedade. Porque tu olha ao olho nu, tu não consegue definir. Talvez, dá diferença, teve umas variedades que a gente plantou lá, deu diferença de 10 sacos. Na máquina tu vê, tu consegue ver. E se fosse com a outra colheitadeira, teria que pesar, teria que colher uma parte. Ninguém vai fazer isso. Totalmente, hoje é em tempo real, né? Tá colhendo e o resultado já tá ali. Não, e o básico não é o tempo real. A vantagem de tudo isso é ter o Operation Center e ter o teu dado guardado ali. Para quem já participou de qualquer palestra sobre tecnologia ou coisa, nesse sentido, todo mundo vai ver e vai dizer que o futuro é dados. É tu ter os dados para tomar decisão. E aí, se nós trazer isso para a nossa realidade, nós começamos pelos dados de colheita, que tu vai ter o teu dado para analisar. Mas eu estou iniciando agora, eu tenho um trator conectado, mas não tenho piloto. Não tenho dados, eu não vou gerar nada. O que isso vai me ajudar? Vai me ajudar na performance do meu trator, de eu poder voltar e olhar para trás depois de uma operação, de uma gradagem, de um plantio que tu fez com o trator, se tu planta na linha, ou de qualquer operação que tu fez, tu saber quanto tempo tu levou para operar, quanto ele gastou, como foi a tua performance. O Operation Center hoje, ele te deixa tu lançar operações manuais, tu pode salvar lá qual foi a data de plantio, a data que tu fez as pulverização, até lançar o que você colheu, se a tua colheitadeira não tem o mapa de colheita. E aí você consegue depois voltar atrás e começar a analisar esses dados. Por que no tal ano eu colhi tanto? Se eu plantei a mesma variedade, o que foi a diferença? Foi a época que eu plantei, a data do plantio, foi a chuva? O Operation Center hoje traz até a previsão do tempo, o acumulado da safra. De chuva. Uhum. Então tu consegue ter a informação acumulado naquele talhão lá durante o ano safra. Uhum. É uma pena que não tem isso, é uma coisa que eu vou relatar lá, que tivesse como eu visualizar esse armazenado do ano passado. Eu tenho desse ano, mas eu não consigo ver passados. Então vou pedir uma melhoria. Eu nunca notei se dá para ver o não, tempo para trás. Para trás não? Passado não. Tu vê o acumulado dessa safra. Seria importante ver se mas é semanalmente que ele acumula? Não, ele faz o acumulado do período de safra. Ele inicia lá do teu... Quando tu iniciou os teus plantios, ele começa a acumular até tu iniciar o plantio novamente. Ele acumula um ano lá dentro de coisa. Só que ele não salva essa informação para tu comparar com os outros anos. Mas mesmo assim, tu ter dados de épocas de plantio, ou eu antecipei 3, 4 dias, olha a diferença que me deu. Eu fiz isso aqui no tal dia, olha o que mudou, a distância da colheita. Então, tu consegue ter tudo isso armazenado no Operation Center. Que é tudo salvo ali, né? Porque hoje, anotar, ninguém anota. Não. Por exemplo, se eu te pedir quanto tu colheu há 3 anos atrás, tu vai saber porque tu tem o piloto. Mas se eu te perguntar há 4 anos atrás, quanto que foi a tua colheita? Nunca vou lembrar. Naquele talhão lá, quanto você colheu? Nunca vou lembrar. O Operation Center está ali para salvar essa informação para ti. A Long Silva, ela vem usando, que é a Smart Farm, que a gente já tem, né, digamos, pronta, né? Estamos trabalhando agora na do Fernando e na do Macarini. Eles já têm dados de colheita e de plantio de 3, né? Para 3 anos. Então, os meninos já estão fazendo sobreposição, já estão tomando decisões, E hoje, como disse o Ricardo recentemente numa conversa que a gente teve, ele não consegue mais entender como tomava as decisões sem os dados que ele tem. Tomava no escuro, né?
Era no escuro, porque ele ia fazer umas coisas. Acertava, né? E muitas vezes acertava, porque tu conhece muito o teu local ali, mas aquela precisão. Teve um caso mesmo de plantio deles que foi, o Josimar estava num treinamento, eles começaram o plantio, e aí eles estavam plantando, o Josimar chegou e mexeu na Pressão das molas. Que é um negócio que ninguém dá bola para pressão de mola de uma plantadeira. Mas a pressão da mola, ela bem regulada, ela vai te entregar uniformidade de profundidade de semente. E, cara, aonde eu mexi, na metade, foi no meio de um talhão. No meio do talhão. Eu cheguei lá, o Ricardo estava bravo. Porque essa plantadeira tem que plantar a mais velocidade, porque não está entregando, porque não está indo, não está ficando bom. Eu comecei a regular para cá e para lá, cavoca, olha, não tá, vai. Falei, ó, o que eu tinha para mexer, eu mexi. Nada mudou. Eu vou para pressão de linha. Eu estou desconfiado da pressão. Dei pressão na metade da plantadeira, fui lá, olhei. Entregou perfeito. Falei, não, vamos dar em todas as linhas e aumenta a velocidade. Ficou perfeito. Aí você vai lá agora, depois da colheita, eu vi o mapa de colheita e até assustei. Falei, ué, o que aconteceu que tem uma produtividade maior ali? Deu alguma coisa na máquina? Não, foi produtividade mesmo. Aí, cara, nós estamos falando em 20 sacos por hectare de diferença na soja. Nossa. 20 sacos. Não contente, o Felipe pediu para o agrônomo ir lá, vai lá e olha, dava acho que 60 metros da borda, vai lá e olha, 60 metros da borda, assim, para aquele lado, e vê se tem alguma diferença visual depois da colheita. O áudio do agrônomo diz o seguinte, exatamente, mais ou menos na distância que tu falou, tu olha, os toquinhos de soja são todos iguais e todos na mesma grossura. Que nasceu uniforme. Tu pega dali pro outro lado, é um toquinho mais grosso, um mais fino, mas não é padrão. Daí uma nasce mais cedo, outra nasce mais tarde. Uma tá mais enterrada, uma morre com calor, outra... Aí tem a competição, né? Entra em competição. Competição. E ela nasceu tudo uniforme, ela vem tudo junto. E tudo junto, aumenta. Tudo na mesma produção, produtividade melhor. Bem então, são detalhes que antes, né, sem tecnologia, não se tinha essa visualização tão fácil, vamos dizer assim, né? E também não se notava a diferença. Não, produziu porque é o ano. A gente escutava muito isso, né? Sempre foi, né? Produziu, o ano foi bom. O ano foi bom. O ano foi bom. O ano foi bom. Produziu melhor porque o ano foi bom. Então, a tecnologia vem, eu digo assim, a tecnologia vem para fazer todos os anos serem bons. Buscar com que todos os anos fiquem melhores. E tu tenha respostas para essas perguntas de por que foi bom. Foi bom porque foi melhor planejado, foi bom porque foi melhor plantado, foi bom porque foi melhor... E com a ajuda da tecnologia, né, Fred? Sim. Uma das coisas que é sempre na mesma entonação do é pro grande, que tu falou que a John Deere vem buscando, né, trazer a tecnologia para o menor. Nós temos hoje uma imensidão de equipamentos em campo. O próprio Fernando tem o 5070, que hoje não é conectado. Nós tínhamos lá na Long Silver, né, porque trabalhamos hoje com todos conectados e tecnologia em todas as máquinas. Mas eles passaram anos, tinha nessa, mas não tinha nessa, porque essa trocou agora e já comprou com, aquela não trocou, então tem que esperar trocar. E nessa intenção de máquinas a campo, existe uma estratégia nova da John Deere, né? Que eu gostaria que tu falasse, que são os Precision Upgrades, né? Sim. Se nós fôssemos falar que a nossa tecnologia teria que estar presente em todas as máquinas novas, o que a gente quer crescer até 2030, acredito que levaria até 2060 no mínimo, porque não tem como, né? A gente sabe que isso está à mercê das oscilações do mercado e todas as outras coisas que a gente vem vendo. E aí, a gente lançou agora o Precision Upgrades, né, que teve um impulso maior porque nós aumentamos o portfólio, mas se nós olharmos para trás, a gente já trazia o Precision Upgrades sem ser Precision Upgrades, né? Então, olhando para a parte de tecnologia, há muito tempo atrás, ou desde que a gente iniciou trabalhando com tecnologia, nós trazíamos tecnologias universais. O kit piloto automático universal que nós temos lá, o volantinho elétrico, né, que vai lá, não é direção hidráulica, mas também tinha direção hidráulica, que era o Auto-Track Controller. Então, nós já tínhamos essa solução. E, além dessas soluções de tecnologia, especificamente, que nós temos
voltar da piloto automático. Hoje a gente entra com Precision Upgrades, por exemplo, para fazer com que plantadeiras plantem com uma uniformidade melhor, ou sejam mais eficientes no seu trabalho, com o kit de campo, até mesmo o pacote essencial de agricultura de precisão, que ele vem para facilitar a instalação dos equipamentos que o cliente tenha no campo, mesmo não sendo John Deere. Esse é um ponto muito importante. E fazer com que ele tenha a oportunidade de acessar essa tecnologia num preço mais barato, né? Num preço inicial mais barato. E que ele vai pagar, obviamente, de acordo com o uso dele. Então, nada mais justo que ele faça nesse modelo de negócio. Então, o Precision Upgrades ele vem para auxiliar e está disponível hoje em todo o portfólio de máquinas que nós temos, desde colheitadeira, pulverizadores, tratores, plantadeiras, enfim. E aí, um leque de portfólio do Precision Upgrades hoje vai para máquinas da concorrência. Então, as máquinas que a gente sabe aí que são amarelas, azuis, vermelhas, a gente também consegue instalar esses Precision Upgrades para que o cliente que seja de outra marca, ele tenha o gostinho de ser cliente de John Deere e essa porta de entrada seja tecnologia e não uma máquina, né? Uma diferente porta de entrada para que ele possa consumir os produtos da John Deere. Eu toquei nesse assunto porque na nossa região, um equipamento fica, no mínimo, né? O Fernando falou aqui no início, a máquina dele, ele ficou 15 anos. E nós temos a cultura de, principalmente a colheitadeira, né? A colheitadeira de revisão, né? Reforma. Então, o cliente tem um apreço muito grande por manter aquela máquina bem conservada. Porque é um sonho, né? Comprar uma máquina hoje é um sonho de família. Então a gente sempre brinca, né? E quando fala em experiência de cliente, nós vendemos colheitadeiras, mas nós entregamos sonhos. Exato. Nós vendemos tratores, mas nós entregamos sonhos, porque às vezes a família trabalhou a vida toda para chegar no momento de trocar o que ela tem de ferramenta de trabalho por um equipamento, por um trator. O menor produtor, a gente vê gente saindo ainda do carro de boi, lá da banana, para um tratorzinho do pequeno, 3 cilindros, e para eles foi às vezes a renúncia a uma casa nova, a renúncia a muita coisa. E fazer com que esses equipamentos sejam trocados a curto prazo, na nossa região é impossível. Eu digo assim que leva, no mínimo, 10 anos uma troca de equipamento. A não ser que for negócio, né, Fernando? A não ser que tu esteja trocando para aumentar a frota, a não ser que seja algum cliente que aumentou a área, mas a grande maioria ficaria entre os seus 10 anos. Então, esse kit essencial, essa tecnologia a campo, é muito importante para a nossa região. Para a nossa região. Nosso cliente precisa vir até o Operation Center, conversar com o Josimar e dizer, será que realmente não tem alguma coisa para o meu equipamento que vai... E não é só tecnologia. A máquina em campo, a máquina do Fernando, a gente fez uma troca de tampa de rotor, que é um Precision Upgrade. É considerado um Precision Upgrade. Aquela tampa de rotor para menos debulha, para... Menos perda. É um Precision Upgrade. Então, não é só tecnologia que se enquadra como essa estratégia da John Deere, né? E... Vem até o concessionário, vai até procura através do vendedor. Eu tenho uma máquina, eu vou ter que esperar eu ter a possibilidade de trocar ela para mim, tornar ela mais tecnológica? Não, eu tenho essa oportunidade. E hoje ela é uma realidade não só para John Deere, né, para outros equipamentos também, outras marcas, né? E tecnologia, ela vem para ser a nossa energia elétrica. Exato. Até 1970... poucos tinham energia elétrica, poucos tinham televisão, e os que compraram primeiro, como foi o caso do Fernando agora com tecnologia, os equipamentos praticamente todos trabalhando com tecnologia, no início, tá investindo nisso para quê? Né? Tá investindo nisso para quê? Para que trocar aquela 175 que sempre trabalhou? É uma mãe, né? Mas não vamos todos trocar o 175, ainda temos muitas máquinas dessa colhendo, mas é o caso da energia. Todo mundo hoje precisa de energia elétrica. No futuro, de alguma maneira, todos vamos estar trabalhando na agricultura com tecnologia. Seja ela um piloto automático ou um sensor, que não deixa de ser. E dentro do próprio Precision Upgrades, levando muito em conta, trazendo de volta aquela ideia
Ideia não, que é a nossa realidade de o próprio dono ser o operador. Hoje dentro do Precision Upgrades, tu tem o JD Link Bus, que é uma solução de internet. Muitos lugares tu tem sinal de internet, mas, cara, a gente tem algumas áreas da nossa região aqui que é ruim de sinal. E como nem o Fernando falou, cara, ele resolve todos os negócios dele pelo telefone. Então, a oportunidade de tu estar trabalhando e, ao mesmo tempo, ter uma internet de qualidade para te conversar com quem está em casa, para te conversar com os teus clientes, tudo isso Os fornecedores. Tudo isso vem a agregar. Exato. Essa ferramenta JD Link Buster, se o Frank quiser explicar um pouco mais dessa tecnologia, do como foi essa parceria, é a Starlink da John Deere, né? Assim que é chamada agora, a Starlink da John Deere. E eu, particularmente, eu tinha visto já em alguns eventos, estava na JD, na Space, né, que foi um evento recente que a John Deere fez, o Fernando, inclusive, participou da Space, mas a primeira vez que eu tive contato foi em um outro e pensei assim, nossa, mas será que isso um dia vai me negar? Acho que não vai lá. Mas é aquela primeira impressão que a gente sempre tem, não é para nós. Uhum. Não é para nós. E a gente já vendeu 10, né? 8. 8. Nós já temos 8 vendidas e temos esperando chegar o pessoal comprar. Nós temos clientes aqui dentro do Turvo, que plantam aqui dentro do Turvo, que a gente imaginava que não teria problema com conectividade e que hoje tem o Macarini, que é a nossa, também está no projeto da Smart Farm, que adquiriu 2. Para facilidade de negócio, para facilidade de conexão das máquinas dele, ele já adquiriu 2. Então, um pouquinho também dessa tecnologia nova. Sim. E tudo começa com um problema, né? As parcerias aí começam com um problema. E através de estudo que nós fizemos internamente, hoje 30% do território nacional ele é coberto por redes móveis. 30%. Ou seja, 70% hoje não é coberto por redes móveis. Nossa. E aí a gente vai muito no Brasil, mais além, né? Isso é território nacional. Para a gente conectar 50% dessas, pensando só em operadoras de redes móveis em território nacional, 50% ficaria entre 2027 a 2030 para a gente finalizar isso. Então seria muito lá para frente. E a John Deere hoje ela tem um timeline de lançamento de produtos até 2030 fixado. Ou seja, a gente sabe dentro das janelas o que nós iremos fornecer ou produzir de tecnologia. E hoje as tecnologias, as novas tecnologias presentes na S7 principalmente, requerem conectividade para funcionar essas tecnologias. Se não tiver conectividade, não funciona. A tecnologia do See & Spray, que a gente vai muito mais além, e outras regiões, né, que é basicamente o pulverizador, ele identifica a planta daninha e ele faz aí a pulverização, também é um dos pontos. Mas o Operation Center ele precisa de conectividade para funcionar. Então a John Deere fez essa parceria estratégica com a SpaceX, né, a empresa do Elon Musk, que é a Starlink, e aí desenvolveu hoje, no modelo de negócio especificamente dedicado para a John Deere, com um produto dedicado e validado para o ambiente agrícola, isso é importante a gente falar. Não é uma Starlink normal, não dá para comprar lá na página da Starlink, colocar em cima. Ela faz uma conexão justamente com o nosso MTG, né? Acho que tem como tirar ele daqui? Eu não lembro se ele tá colado, ele tá preso com os fios atrás. Tá preso com os fios. Então não dá para tirar. Mas esse é um ponto importante, então ele é validado para o ambiente agrícola, o case de produção, né, todos os aparatos de instalação ali, eles são propriamente para máquinas agrícolas. E o ponto importante, né, quem que fornece o suporte desse produto, com quem que eu renovo, quem que eu procuro? É o concessionário John Deere. Né? Então esse é um dos pontos fortes que a gente traz para esse produto, que não é um produto que outra empresa vai responder por garantia, outra empresa vai responder pelo suporte, não. Quem vai responder pelo suporte vai ser o nosso concessionário. Então, por isso que nós estamos hoje oferecendo como Precision Upgrades. Então, ela instala a campo. A minha máquina lá é 2015, a minha máquina é 2000. Pode ser instalada. Né? Para que você quer? Para fomentar a tecnologia do equipamento, para fazer com que os dados venham para o Operation Center. Então,
Para usar no celular? Para usar no celular, né? Para fazer as tarefas do dia a dia. Então ela veio para, a gente costuma falar, a John Deere hoje ela fez essa parceria pensando em democratizar o uso da conectividade, né? Porque antes estava mais na mão dos outros do que propriamente da John Deere. Então, com essa parceria estratégica, falou, não, vou democratizar, né, com esse produto e vou trazer para o mercado algo que eu forneça para o meu cliente. O problema do meu cliente é conectividade. Antes eu não conseguia resolver esse problema, agora eu consigo. Então é por isso que a gente fez essa parceria estratégica. E falando um pouquinho como é que funciona o plano, né, Josmar? Ela é Ela é uma assinatura, tu compra ela já vem com uma assinatura de 3 anos. Por 3 anos tu não tem mais custo. E realmente a gente levou um susto quando chegou, isso não é para nós. As primeiras 3, a gente tinha 2 vendidas e uma era para se usar em demonstração. Os irmãos Juste pegaram uma também. Para ter uma ideia, o trator deles nem piloto tem. Então, basicamente, era para a conectividade deles. Eles queriam para a conectividade do telefone deles. E deles ali já foi a do Macarini. O Macarini usou meio-dia dele, já nos contatou. Eu quero mais uma, isso é muito importante, me ajuda muito. Aí agora a gente fez a nova compra que está para chegar agora mês que vem. E dessa nova compra, a gente já vendeu mais da metade. Então, das 8 que já tem vendido, mais da metade delas não chegou ainda. E até ontem estava aqui um cliente, chegou, né? O Elson chegou aqui e me perguntou, e aí a minha Starlink? Cadê meu JD-Link Bus? Eu falei, mês que vem tá chegando. Então, o pessoal já tá, eu quero ela, o negócio é bom, tô precisando de conectividade. Também, a gente acabou entregando há pouco tempo uma, semana passada, né? Não, tá para chegar o dela dele. Vai ter que chegar e eu tenho que... O trator dele chegou e... eu entreguei e tem o dele e tem mais um trator que chegou que o cliente não pegou com o piloto, mas pegou com o Starlink e ele falou. A história dele é engraçada, porque vai na mesma sentido do Fernando. Ele presta muito serviço para fora. E a região dele, que é a região mais serrana ali é horrível de sinal. E aí ele falou, cara, eu chego a ficar mais de meio-dia sem receber uma mensagem. Quando eu paro para almoçar, que aí nós vamos na propriedade, eu pego o Wi-Fi, aí eu vejo as mensagens, aí das vezes em quando tem mensagem de lá de casa, que chegou alguém que tinha algum negócio, dizer, não, a Starlink, a hora que chegar meu trator, você monta uma em cima e me entrega o meu trator com uma Starlink que eu preciso ter sinal onde é que eu estou trabalhando. O Fernando estava assim com as mãos aqui embaixo, quero 3, 4. Achuru. Na minha região, quem sabe? Na minha região não precisa. A região do Fernando é bem servida de sinal. A região da Içara, né? É no 13 de maio. Mas lá eu trabalho pouco tempo. Então, eu fico um pouco desligado do telefone. É bom. É bom. Mas são coisas que vão chegando e assim como chegou o WhatsApp, assim como chegou o telefone que faz tudo hoje, né? Que te leva no banco, que te leva no médico, que te leva em tudo. Só não leva na academia, Fernando. Ainda não dá. Nem quero. Ainda não dá pra malhar online. Nem quero. Então, assim, realmente eu vejo que é uma empresa de tecnologia. A John Deere é uma empresa de tecnologia e ela entrega tecnologia através dos seus equipamentos. É isso que a gente precisa hoje. No começo que eu digo, há um ano atrás, né, quando a gente entrou pro CSC com pós-venda, o pós-venda assumiu o CSC, se perguntasse para qualquer um dos colaboradores da Menegaro, o que a Menegaro vende? A Menegaro vende trator, colheitadeira, peças, serviço, é o que a Menegaro vende. Hoje, depois de um ano, e a gente treinou a nossa equipe, não é que a gente fez com que eles acostumassem, não, eles realmente sabem. Hoje a gente vende tratores, colheitadeiras, implementos, peças, serviços e tecnologia. Hoje nós temos uma equipe destinada à tecnologia dentro da empresa, da qual eu respondo como gerente, o Josimar como coordenador. Nós temos uma pessoa que fica o dia inteiro acompanhando todos os alertas emitidos
que ele chama de coruja, que é a Juliana. A Juliana fica o dia inteiro realmente corujando todas as máquinas, cuidando. A gente ajuda o cliente a cuidar do equipamento dele através das ferramentas do CSC. Então, nós temos hoje 188 máquinas conectadas. Saímos de 2023 com 22. Nossa. Nós tínhamos 22 em 2023, subimos para 100 máquinas, 98 em 2024, e hoje estamos com 188 e vamos fechar com 220. A meta é 220. 220 máquinas no final desse ano, não, outubro desse ano. Uhum. Final do ano, vamos dizer para vocês. Simples, que dia 10 agora eu estou fechando um ano e eu lembro exatamente o número quando eu cheguei aqui. Tinha 55 máquinas conectadas, há um ano atrás. Há um ano atrás, porque nós saímos de 2023 com 22. Então, de 55 quando eu cheguei. 55 para um ano agora, passado. 188. E 130 máquinas. E mais importante do que isso, são não a máquina conectada, são as informações que essas máquinas já estão trazendo. Então, nós saímos de 62 hectares conectados em 2023, que eram hectares. O que são hectares conectados? Até o Frank pode explicar bem para a gente isso, e depois eu falar o quanto foi essa evolução. A gente hoje trabalha perante o cliente é de uma forma e concessionário John Deere é um pouco diferente. Então, essa terminologia que a gente fala, hectare conectado, hectare altamente conectado, máquina conectada, isso são métricas hoje que nós internamente avaliamos. Então, o que é um hectare conectado? Imaginando que o Fernando tem um talhão de 100 hectares, 50 hectares ou 20 hectares, e ele passe uma vez por esse talhão como um todo, ou seja, ele opere nesses 20 hectares que ele tem lá. Isso é um hectare conectado. Agora, esse hectare conectado, ele fica dentro do Operation Center ou dentro da base por 12 meses. Após 12 meses, esse hectare conectado cai. Desconecta. O que o Fernando precisa fazer? Ele precisa trabalhar nos 20 hectares de novo. Tá, mas para o concessionário, por que o Fernando ele precisa trabalhar nos 20 hectares de novo para conectar? Porque para o concessionário, esse é o indicador de que o Fernando está utilizando as nossas tecnologias e está documentando os dados. Então, para o concessionário, isso é importante, perante a métrica e perante a segurança desses dados. Para o cliente, qual a importância de ter os dados conectados dos 20 hectares? Qual a importância de eu saber o que eu fiz daqui a um ano? Qual a importância de eu saber o que eu vou fazer daqui a um ano com base numa colheita que eu fiz esse ano? Então, o hectare conectado, ele funciona dessa forma e, obviamente, internamente a gente trabalha como métrica. E aí nós temos o hectare altamente conectado. Aí você fala, o que é isso? É mais um indicador de uso por parte do cliente da ferramenta. Então, o que é um hectare altamente conectado? A gente fala que o cliente ele precisa ter no mínimo 3 operações documentadas no mesmo talhão. Ou seja, para ele ter um hectare altamente conectado, ele precisa ter a tarefa de plantio, preparo ou pulverização ou colheita. Precisa ter 3. Uhum. Só que só as 3, Frank? Não, ele precisa usar. Ele precisa ter um indicador lá de utilização das funcionalidades ativadas para ele dar o hectare altamente conectado. Não precisa se preocupar com isso. O que precisa, obviamente, ter a preocupação é utilizar cada vez mais o Operation Center, em ter esses dados documentados e conectados. E por que nós, como companhia, trabalhamos com essas métricas junto com a Menegaro, por exemplo? Para fazer com que a Menegaro cada vez mais olhe na situação de uso e documentação desses dados dentro do Operation Center, que aí se traduz na questão de sucesso do cliente. Então, é o fato dele estar utilizando todo dia lá o Operation Center e sabendo todas as coisas que tem lá dentro. E só para ter uma ideia do crescimento disso a curto prazo, falei que em 2023 a gente saiu lá de 60 hectares conectados. Então, 60 hectares, um dos nossos clientes, se eu não me engano, foi o Fabiano Scarabellotti, que fazia o plantio já com piloto automático. Ele trabalhou pelo menos uma operação em cima daqueles 60 hectares. Isso em 2023. Em 2024, nós fechamos com cerca de quase 6 mil hectares conectados. Então, de 60 para 6 mil hectares. E hoje nós temos na nossa área de atuação
8.500, 8.600 hectares conectados. Então, em menos de 2 anos, de 2024 para cá, de 60 a gente está com 8.500 hectares. Ou seja, existe já 8.500 hectares em que os clientes juntos, né, os 188 clientes ali, os que, não todos eles, mas os que têm condição de fazer essa conexão, já fizeram pelo menos uma operação. E aí, Fer, se tu me permite, esse é um ponto muito importante, porque, bom, mas a John Deere está conectando todos esses dados. O que ela quer fazer com esses dados? E aí é um ponto fundamental que nós temos no nosso modelo de negócio. Hoje o concessionário da John Deere, o distribuidor da John Deere, ele não tem relacionamento nenhum com a empresa de químicos, com a empresa de sementes, com a empresa de fertilizantes. Então ela não quer necessariamente entender o quanto que tu está produzindo em que determinado local, com um determinado híbrido, ela não quer ter essa inteligência de dados. Não é o nosso negócio. Não é o negócio. O que a gente quer é que o produtor conecte o dado para que ele tenha o dado guardado, né? E ele saiba manusear esse dado justamente com esses indicadores com base no concessionário. E ele toma as decisões. Exatamente. O negócio da John Deere é que o cliente enxergue o equipamento dele não só como uma ferramenta que prepara o terreno, mas como e que planta e que colhe, mas como uma ferramenta que faz tudo isso e ajuda ele a tomar as melhores decisões para produzir mais. Esse ano a gente fez, o ano passado, né, na colheita, foi os híbridos que produzia mais, nós ia lá, tudo marcado na colheitadeira, nós ia batendo foto, tá? Para esse ano, só esse milho fica, esse sai, esse fica e esse sai. Exato. Aí ano que não foi decidido hoje, a gente toma decisão pelo monitoramento da colheitadeira. Tu conseguiu ver o que realmente qual é que tá produzindo mais. O que não produz a gente já descarta, e o que produz a gente deixa. Teve alguns que diferença de 5, 10 sacos, aí a gente mantém. Agora aqueles que dá talvez 30, 40 sacos a menos, aí a gente já descarta. Já descarta. Já estás tomando decisão em cima de um dado que tu traz de colheita. De colheita, né? Como tu falou, né? Que é a única intenção da John Deere. Porque, como disse o Frank, nem a Menegaro, nem a John Deere não tem parceria com empresas de adubo, de veneno. E não é o nosso negócio, nós não temos um agrônomo. Nós não queremos ter um agrônomo no Operation Center. Nós estamos com aqui no forno. Mas se vai dar bom, depois eu vou ver. É a boca. E temos outra, né? Temos duas. Sim. A Juliana também está se formando agronomia. Agronomia também. Então, defendendo o TCC dela. Então, assim, a nossa intenção é ter pessoas qualificadas no sentido de ter o melhor suporte, porque para que esse dado? Não, tu pode usar esse dado para isso, mas como teu agrônomo. Nós estamos tirando a necessidade do teu agrônomo ir lá tirar uma amostra de terra no sol. Ele tem que pensar o seguinte, ele pode usar aquele dado que está ali. Mas hoje a gente tira as amostras com um mapa. Mapa em tal lugar, a gente vai no Operation Center, olha lá, aqui em tal lugar, nós temos que Tu já estás fazendo isso? Já, esse ano nós fizemos assim. Umas 3, 4 áreas lá que a produtividade estava lá embaixo, e a gente foi... Porque às vezes tu tira a amostra sem saber, tu tira onde tu colheu mais. Porque daí depois que tu passou a colheitadeira, tu não sabe mais nada. Depois passou a colheitadeira, veio o mato, tu não sabe mais onde é que produziu ou não produziu. Exatamente. E assim, pelo mapa tu sabe. Então se tu já tá Principalmente quem... Eu praticamente colho todas as minhas lavouras, né? Mas quem tem um funcionário não sabe onde que produziu mais e menos. Não, né? Tô lá em tal lugar. Mas em tal lugar tu não sabe onde é que é exatamente. E pelo Operation Center tu vai lá, tu olha, é aqui em tal lugar, tu vai lá e tira a amostra. Tu vai corrigir realmente aonde a gente só corrigiu aonde estava o mapa em vermelho. Onde estava em verde. Então, Fernando, assim, tu já estás usando a tecnologia no suprassumo do que a gente está oferecendo. Porque não é, porque conexão, porque eu quero conectar, porque é bonito, porque é moda. Não, é porque é importante corrigir. É a mesma coisa que tu tá com uma dor e tu tomar todos os remédios que tem dentro da farmácia. Não, tu vai fazer um exame e tu vai tomar um remédio específico para aquilo ali. Né? E assim é o que tu tá fazendo. Tu tem uma dor, que é áreas que produzem menos, e tu estás indo no Operation Center comprar o remédio correto para aquela região. E é esse o negócio da John Deere. É essa a cereja do bolo, vamos dizer assim, a real
motivo de que todos os concessionários hoje possuem uma sala como essa, uma ou mais, uma pessoa para trabalhar com isso, uma equipe para trabalhar com isso. Falei da Juliana, não falei do Adriano. O Adriano hoje é o nosso técnico comunicador, ele fica exclusivamente à disposição do CSC. Por quê? Falando agora um pouquinho de pós-venda, né? Onde o CSC entra no pós-venda? Aquilo que tu falou. Teve o problema da inversão da grade, da plantadeira. Não precisou ligar para cá, não precisou sair o técnico daqui, não precisou andar 1 hora de carro. Quando ele estava chegando lá, já estava plantando. Não dava nem tempo de sair daqui, né? 15, 20 minutos eu estava trabalhando normal. Já estava trabalhando de novo. Então, hoje, nós temos um técnico aqui dentro, nós temos o Josimar, nós temos a menina que fica corujando as 188 máquinas, no sentido de vamos produzir mais, vamos ter mais disponibilidade de máquina, que é uma das intenções da tecnologia. Resolver rápido. O que nós não podemos perder é tempo. Janela, plantio. Hoje tempo é dinheiro, né? Nosso ramo hoje é... Tu plantar, como tu disse, eu ganho 4 dias de plantio, lá no final. Eu vou colher 4 dias antes, teoricamente. Nesses 4 dias antes, pode chover 15 dias e tu perder tudo. É. E aí a gente vai no pós-venda, Fer, e por isso do Centro de Soluções Conectadas, né? A Fernanda bem colocou, hoje a gente tem mais de 100 salas como essa dentro do Brasil, né? Cada concessionário, se você chegar em um concessionário, talvez não seja matriz, mas em todas as matrizes tem uma sala como essa, padronizada nesse mesmo layout, com essas mesmas pessoas, talvez um quadro maior, dependendo da demanda, quadros menores, mas todas têm, né? E partindo da premissa do pós-venda da seguinte situação, hoje, com uma máquina conectada, eu consigo, dentro do CSC, reprogramar uma controladora. Então, esse é o grande benefício. Bom, eu não estou conectando dados, eu não estou conectando dados de operações, mas eu tenho meu modem na máquina, que é aquele dispositivo, e esse modem está conectando todos os dados da máquina, dados telemétricos. E aí o ponto é, bom, precisei de uma atualização de uma controladora. Hoje tem algumas atualizações que não tem disponível remotamente. Então nós temos um cabo chamado EDL, que o técnico tem que sair do concessionário, ir até o cliente, conectar o cabo. Isso demora em torno de 1 hora a 3 horas, para ele fazer somente essa reprogramação. Quando ele está dentro do concessionário, e essa reprogramação tem disponível remotamente, ele consegue fazer daqui em 30 minutos, 20 minutos, finaliza algumas atualizações. Então, se nós colocarmos aí um cenário de que a máquina está trabalhando, precisou de uma reprogramação de controlador, eu tenho que esperar um técnico sair daqui, deslocar mais 1 hora, 2 horas lá para reprogramar, a janela de plantio passando. Enquanto aqui dentro o Josimar chegando. Enquanto aqui dentro o Josimar está com pessoas aqui que está fazendo esse suporte remotamente, assim como ele fez acesso remoto ao monitor, que é uma outra funcionalidade que nos ajuda, isso é redução de máquina parada. E aí você foi mais produtivo. Então, o que a gente quer, acima de tudo, não é só colocar mais tecnologia no campo para ter mais performance. Obviamente, esse é o nosso know-how, esse é o que a gente quer. Mas o que a gente quer hoje é ser os melhores e, sem margens de dúvidas, atuar de forma muito assertiva no pós-venda. E proativa. Né? E o pós-venda hoje, que a gente traz hoje dos serviços proativos, o pós-venda hoje é o que vai fazer com que você compre mais uma máquina de John Deere. Né? Não tem vendedor no mundo que consiga te vender uma máquina após tu ter uma má experiência com uma máquina, ou com suporte, ou com um concessionário, com uma marca. Né? Nessa linha de raciocínio, nós temos uma internamente, né, uma filosofia de experiência do cliente, né, que é, nosso cliente vai escolher esse modelo, a marca John Deere. Exato. É o que o nosso pós-venda busca todos os dias. A gente acerta? Acerta. A gente erra? Erra. Mas a gente busca. A nossa filosofia, a nossa missão, estratégia de experiência do cliente no pós-venda da Menegar é esse. Ele vai trocar o equipamento dele um dia? Vai. Mas ele só vai escolher o modelo. A marca é John Deere. E nesse tempo é longo, porque a gente falou em 10 anos. Então, tu tens que
trabalhar todos os dias para construir isso. E o pós-venda vem muito forte nessa construção. É o que tu disse. O pedido garante a venda, mas o pós-venda garante o cliente. É muito certo isso. E o Fernando é prova disso. O Fernando faz todos os serviços com a gente, sempre fez. Inclusive, já agendei a revisão da colheitadeira dele aqui. Está na hora de trocar o óleo hidráulico. Mas eu não sabia ainda. Fica sabendo bem breve. Não sabia que tinha agendado a revisão. Mas é para te ver como um negócio tecnológico. O óleo hidráulico foi uma experiência que nós tivemos agora. A máquina dele enviou, na verdade, vamos lá, máquina conectada, envia códigos de erro. Além dos códigos de erro, a máquina envia informações de erros que talvez vai acontecer. Eu entrei em contato com o Fernando. São os expert alertas. Os expert alertas. Fernando, eu recebi um expert alerta da tua colheitadeira. Ela disse que ela tem uma previsão de superaquecimento. Aí ele, mas eu vi que a temperatura aqui deu uma subidinha, mas tá de boa. Eu falei, não, tranquilo. Ela chegou a um ponto que ela disparou, mas que ela ainda não vai mostrar para ti na tela o alerta. Quando ela mostrar na tela é porque ela vai passar mais 3 graus da onde que ela foi. Aí o que o Service, a minha ferramenta de diagnóstico, me diz aqui? Pode ser filtro obstruído, radiador obstruído, temperatura externa muito alta ou o próprio óleo perto da hora de vencer. Ou a união de todos os fatores, um pouquinho de cada, vai levar a esse aquecimento. Aí o Fernando relatou, me tira uma dúvida, quando que é a troca de óleo? Eu falei, não, o óleo é 2 anos ou 1.500 horas. E ele é 1.500, a minha máquina está com tanto, mais 200 horas está na hora de trocar. Vou chegar a fim da safra precisando trocar. Eu falei, não, se está próximo da troca, então vamos fazer o seguinte, limpa bem o radiador, monitora e vai seguindo. Se vê que chegar num ponto que ela está subindo demais, então vê um dia que vai parar a máquina, que a máquina vai estar parada e vamos trocar o óleo para não ter perigo. Outras facilidades das máquinas, né? Acontece já, não diariamente, porque também nós não temos o parque ainda tão grande assim de máquina conectada, mas o próprio mecânico. O cliente liga na oficina, eu tô com meu trator assim. Ele vem até aqui, consulta o trator do cliente. Tem algum código de erro? Deixa eu verificar. Faz uma conexão remota. Ele já sai daqui sabendo o que ele vai chegar lá e vai fazer. Praticamente já leva a peça, porque já sabe o motivo do... tu ia meio que no escuro, e agora tu já tem essa possibilidade. Tu reduz o tempo de diagnóstico, tu reduz às vezes uma viagem, porque tu já vai com a peça previamente que pode ser utilizada, e o cliente reduz o tempo dele parado. Né? Isso é o mais importante. Que é o mais importante, que é a finalidade, na verdade. Né? Na colheita nós tivemos um exemplo claro disso. Nós recebemos um alerta de... Se não me falha a memória, era a falha na válvula da tração da máquina do Zé. Nós estava para abrir o chamado para... tá tudo certo com a tração da máquina? O Mancha... Joisimar, a máquina do Zé tem algum código de erro? Falei, acabou de chegar aqui, problema na válvula da tração. Por quê? Não, ele ligou aqui, estou mandando o GCE para ir lá olhar. Falei, não, pode ir direto na válvula da tração do lado esquerdo, que ativa a tração ali. Me diz que o código está ali. Dito e feito, chegou lá, tinha escapado o fio dentro do conector. Isso aí aconteceu comigo também, no solenoide dele. No solenoide fui lá, só mexi no fio lá que estava... Por quê? Porque se nesse caso o elétrico, né? O elétrico é o pior de todos os problemas para te encontrar, porque ele pode ser desde uma placa queimada a um fio mordido, né? E embaixo do banco ainda pode dar, né? Um fio ruído, do rato dentro do chassi. Então, assim, se tu tens o código de erro que diz nessa precisão aonde fica muito mais fácil, né? É um dia menos. Porque às vezes tu rodeia uma máquina o dia inteiro para achar E tem que ser bom ainda o cara da elétrica. Porque não tem indicação.
E não avisa, né? Não avisa Não e avisa, causa problemas que né? tu não imagina, né? Não faz barulho, não faz nada. É complicado de achar. A parte elétrica é a pior que tem mesmo. É a pior que tem. Então, assim, é muito importante esse auxílio, né? Esse auxílio do que a tecnologia traz. E eu não falo só em piloto, eu falo em sensor, eu falo em Operation Center, eu falo em conexão e tudo mais, né? Então, para nós encerrar esse nosso papo conectado, eu deixo aqui aberto o Frank para falar um pouquinho, né, desse resumo de tudo que a gente conversou, o próprio Fernando depois para dar a opinião dele do Fernando que plantava sem, para o Fernando que planta com tecnologia, do Josimar que está aqui, que é o nosso coordenador há 1 ano, vai fazer 1 ano de empresa, já acho que não vou mais trocar. Passou na experiência? Já passou na experiência. E Eu vou usar uma teoria que eu usei esses dias. Tá feio, mas tá parelho. Sabia, Josimar? Depois eu te conto por quê. E é por causa de ti. Tá feio, mas tá parelho. É por causa de ti. Eu vou encerrar contando a história. Então, assim, Josimar, traz para nós essa tua visão desse 1 ano de Menegaro, de 1 ano de trabalhando tecnologia com o nosso cliente, do quanto que tu viu de evolução, de pessoas que estão usando, que estão te reportando e que me ligam para dizer, ó, não, ele não posso botar, né? Ele tá bem na fita, os clientes estão elogiando. Ainda estão elogiando. Não, é um mundo totalmente diferente da onde eu estava trabalhando, da onde eu atuava. Eu hoje deve estar caminhando para 12, para 13 anos já que eu lido com o departamento de tecnologia. Não só John Deere, já lidei com várias marcas e modelos, taxa variável, piloto, de tudo. Então, a experiência aqui é muito interessante, é muito bom, eu gostei muito da região. É uma região que está se desenvolvendo e eu brinco, o que me move a levantar todo dia, a trabalhar, a dar o meu melhor no campo... Os boletos. Também, mas eu chamo eles para o lado. Mas a minha maior alegria é quando tu termina de montar um piloto e tu bota a trabalhar e tu olhar aquele sorriso na cara do cliente. E como é que eu nunca vi um negócio desse? O quanto isso me ajuda. É isso que me motiva e eu vejo muito isso aqui. Porque aqui ninguém tinha tecnologia. Do pai, né? Que ele não deixou tu contar pro filho e instalou enquanto o menino estava na escola, não foi? Eu vendi um piloto automático recentemente e o cliente foi na feira, o vendedor quase deixou escapar. Ó, esse aqui é igual. E ele quer. Aí ele falou, ó, eu não contei pro meu filho, o filho dele acho que deve ter uns 14 anos, acho, deve ter por aí assim. E eu não contei para ele e eu vou te pedir, se tu puder ir lá instalar de manhã que ele tá na aula, que eu quero fazer uma surpresa para quando ele chegar. Te entrega sonho. E realmente, a hora que ele chegou em casa, que ele viu o trator e eu já tinha terminado de montar e ele viu eu terminando de fazer as calibração, o sorriso na cara daquele guri não tem preço. A alegria dele, uau, o piloto! E a gente tá vendo, nós estamos, né, vendo muito... Eu tô aqui há 20 anos. Antes, eles queriam sair da agricultura. Todo mundo faz... Porque nós moramos num município que a facilidade de tu fazer um 2º grau, um 3º grau e tu estudar é muito grande. Aqui só não estuda quem não quer. Eu sempre digo. Faculdade tem sobrando, prefeitura... disponibiliza transporte, então tem assim inúmeras possibilidades para te estudar. Mas hoje eu vejo que eles estudam para ficar no campo, porque é tecnológico. Hoje a facilidade é muito grande, né? Para trabalhar muito bom hoje. trabalhar, É bom né? trabalhar. Porque uma vez passava trabalhar na lavoura. Hoje é uma diversão, né? Para mim é uma diversão hoje trabalhar na lavoura. E já emendando nisso, Fernando, o Fernando que passava trabalho pro Fernando hoje, tu não pensa em parar, né? Quando me aposentar assim, né? Tá longe, tá bem novo, né? Esse cabelo já tão branco. Não, hoje a facilidade é muito grande, né? Eu trabalho na lavoura desde criança, vamos dizer. Peguei o tempo dos trator queixo duro, né? Trator sem gabine, trator sem tração e fomos... Colheitadeira sem gabine. Colheitadeira sem gabine. Mas tu não passou linha na agulha que nem eu? Não. Não?
Você lia na agulha para costurar saco para... Ah, não, pra costurar saco também passei. Também passei. Eu era assistente de passador de linha na agulha, o que tu acha? O último caso, assim, última pessoa lá em cima era eu. Tu vai tu mesmo. Se tivesse que jogar alguém para fora, eles iam jogar eu. É óbvio. Então eu comecei bem lá embaixo. Então hoje eu sou realizado, né, no que eu tenho, que a gente tem, que a família tem. E hoje bastante sonho foi realizado. Ainda tem mais uns ainda para realizar, mas vamos deixar mais para frente, ver como é que vai ficar as coisas. Mas hoje é gratificante a gente ter tudo que a gente tem, né, com as máquinas, tudo. Hoje é tudo conectado, tudo com piloto automático, então fica muito simples, muito fácil para trabalhar. É muito. Eu brinco, né? Quero me aposentar, mas eu quero me aposentar trabalhando. E plantando com taxa variável, né? Com certeza, né? É o próximo sonho. É o próximo sonho, né? E também, assim, o Frank, ele conhece várias realidades, né? Dentro da John Deere, desde o Mato Grosso, que hoje a gente vê eles produzindo enormes áreas, né? Produzindo cada vez mais e usando tecnologia. Nós já fizemos o primeiro episódio do Papo Conectado, foi justamente com o Jean, dos meninos lá. E ele conta, né, que eles cresceram muito em produtividade usando tecnologia. E ele é responsável por toda essa parte de tecnologia dentro das fazendas deles. Ele fala mesmo, o que tem lá, tem aqui. A mesma tecnologia que eu uso lá, vocês usam aqui. E ele falou muito isso no dia que ele esteve aqui. E nós usamos até melhor, porque nós conseguimos aproveitar mais da tecnologia. A Long Silva hoje trabalha a soja num espaçamento que não tem sobreposição, é fora da realidade. Pulveriza por dentro da linha. É bem interessante mesmo. E o que a gente gostaria é que todos os nossos clientes chegassem a usar essa tecnologia, mas o que tu vê num curto prazo, assim, para todas as regiões que tu já visitou? Tu já conhece a nossa região, já veio aqui, e vê que também a gente está evoluindo, né? Sim. Eu acho que todas as regiões elas são distintas, né? Por isso que a gente começa a distribuindo por divisional como um todo. Antes tinha 4, agora tem 3. Mas até mesmo dentro da divisional 1, que é o sul, tem muita diversidade, né? A gente tem a região do Paraná, o norte do Paraná, que é muito produtivo, o noroeste, que é um pouco quebrado, mas também tem áreas boas. Aqui, Santa Catarina, teoricamente, um pouco mais puxado para o oeste, são regiões melhores. E aí o Rio Grande do Sul tem suas peculiaridades em várias culturas, em várias commodities, e todas as regiões são diferentes. Mas o que a gente sempre costuma falar, e aí eu vou trazer uma fala do Carreri numa reunião que ele fez com nós, uma reunião comercial, mas ele falou assim, cara, eu não admito perder aonde eu tenho fábrica, onde é a nossa casa, que é o Rio Grande do Sul, e principalmente, nós estamos do lado aqui, né? Muito perto. Isso aqui é Rio Grande do Sul. Mas o que ele quer dizer com não perder, né? Não é só em termos da venda em si, né? É porque através da venda vem várias outras coisas, vem tecnologia. Quando a gente fala que somente o 3036 não vem com modem, é porque não vem mesmo, porque os 5.000 todos eles vêm. Então a tecnologia ela vai entrando, e essa tecnologia não custa nada. O quanto vai custar se eu comprar minha máquina sem o modem? Mesmo valor. Mesmo valor. Então você vai ter um adicional que é o modem, só que o outro adicional que vem junto é o suporte do concessionário, o outro adicional são os dados. Então assim, obviamente, Mato Grosso, a região mais ao norte do Brasil, além do centro-oeste, é muito produtiva, tem muitas áreas, a gente tem a densidade que nós temos, principalmente de lavouras, é muito maior. Então por isso que nós temos produção em larga escala. Mas hoje, em como se produz, né, principalmente na capitalização dos produtores, hoje é o sul do Brasil que puxa a frente em relação a isso. Mas a capitalização vem uma produção sustentável, o foco principalmente em agriculturas familiares ou médio, pequeno porte. E aí todas têm as suas essências. Eu admiro muito essa região aqui, eu remeto muito à região que nós temos no Texas, por isso que eu gosto de vir para cá, quando vem de carro, para ficar olhando, porque é muito parecido, né? Mas a peculiaridade que se tem aqui é muito diferente. É o que a gente costuma falar. Se nós trabalhamos aqui, ir para o centro-oeste, ir para o norte, a gente vai conseguir trabalhar lá. Agora, quem trabalha lá, vem para cá, não consegue com essa facilidade.
E aí o último ponto para deixar que a gente já está finalizando, para o Fernando e para os outros clientes que nós temos aqui nessa região, é dizer que a John Deere está focada em todos os nichos, em todos os perfis de clientes, sejam eles pequeno, médio e grande. E ela está focada na experiência do cliente, quando a gente trabalha com métricas que a gente sabe internamente, com o pós-venda, com peças e serviços, com ter mais peça, mais disponibilidade de peça no estoque, para atender de prontidão o cliente, com os softwares internos da John Deere que te dê ali as sugestões de reposição de peças, que a gente também tem isso. Na questão de serviços, propriamente dito do POPs, né, para a gente cada vez mais ir atrás disso, são nomenclaturas internas. Para vendas, principalmente hoje, está muito mais fácil do que era antigamente, porque nós temos mais consultores estratégicos de negócio mais capacitado, mais treinado, sabendo vender o valor, sabendo dizer o porquê que um parafuso não é lá uma porca, digamos assim, para facilitar, mas entendendo as especificidades, por que é mais produtivo, por que entrega mais. Não é só porque lá no benchmarking do teste da fábrica a gente fala que é 20% mais ergonômico, por exemplo. Não, é porque tem um embasamento. Por que é 20% mais ergonômico? Por que a cabine é mais limpa? Por que o assento pneumático é melhor que o mecânico? E por que né, em comparação de preço de produto, é mais importante? E a tecnologia, né, que vem aliada a tudo isso, que a tecnologia hoje nós estamos falando que é o sucesso do cliente. A tecnologia vai garantir o sucesso do cliente. Então, ela se alia com vendas, mas muito mais com pós-vendas, que ela suporta o pós-venda e ela trabalha o relacionamento com o cliente e o sucesso do cliente. Eu acho que a pessoa com quem tu mais conversa é o Joisimar hoje, né? Além da tua família, obviamente. Na concessionária, sim. Então, é isso que a gente quer. Aqui dentro, a gente até falava no passado, mas o concessionário tem que ser o one-stop shop que nós falávamos da John Deere, que é o cliente ele entra dentro do concessionário, entra dentro do CSC e ele vai achar dentro do CSC tudo em um só lugar. Ele quer peça, ele vai achar aqui dentro sugestões de peça, ele vai conversar com o pesista, enfim, vai olhar como que está a saúde da máquina e assim por diante. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente está eternamente comprometido com todos os nichos de produto, em todos os perfis de cliente, pensando detalhadamente todas as commodities, inclusive o arroz. Então, os próximos anos vocês vão ver algumas novidades que estão indo por aí. Recentemente, daqui mais um ano, vocês vão ver um pouco mais de novidade relacionada a trator small ag, né, um trator menor. Alguns equipamentos menores que eu não posso falar quais são. Mas... Vamos esperar a Grishow do ano que vem? Exato, vamos esperar a Grishow, mas eu diria... Não, esperar a parada de gravada, ele vai falar para nós. que a gente vem com muita coisa boa. Eu acho que voltando nessa gravação lá na frente, você vai falar, não, ele estava certo, a gente está comprometido. Então, com todas as commodities hoje dentro do Brasil, a gente está comprometido com todas. Então... Por isso que a gente vem numa estrutura de time da John Deere mesmo, trabalhando por sistema de produção. Tem pessoas que só trabalham com culturas de alto valor agregado, maçã, citros. As pessoas são focadas nisso, grãos, tecnologia, enfim, tudo para entregar o melhor, ou melhor não, entregar valor ao cliente. Esse é o nosso papel fundamental. E a Menegaro, né, se prepara todos os dias para mostrar esse valor para o cliente, porque, como eu falei, até um ano atrás nós não vendíamos tecnologia, nós não tínhamos tecnologia dentro do concessionário para vender, até basicamente um ano e meio. E hoje, nós Menegaro, né, eu digo nós porque o prédio sozinho não é ninguém, é os colaboradores, nós falamos de tecnologia, nós entregamos tecnologia, nós aprendemos tecnologia e nós gostaríamos de crescer junto com os nossos clientes em tecnologia. E estamos com alguns projetos muito legais por aí para aprender junto, porque também está ali, vamos usar. Vamos pegar aquele piloto que está parado em casa, vamos pegar aquela funcionalidade do Operation Center, vamos usar juntos. E para isso vem aí a Academia de Piloto, né? Projeto novo. Então, tá feio, mas tá pareio. Não tá feio, mas tá pareio é porque é claro que nós começamos há pouco tempo e o nosso número ainda, apesar de ter saído de 60 para 8 mil
hectares conectados, saindo de 20 que eram os altamente engajados para 2.000 engajados, então crescemos muito em um ano, mas ainda está muito longe do que a John Deere espera dos concessionários. Além da espera que a gente conecte muito mais, que a gente traga muito mais essa funcionalidade de tecnologia para os nossos clientes, essa facilidade, né? Uhum. E para isso a gente sobe degraus. Então nós temos lá as nossas metas para esse ano. E o Frank é a pessoa que trabalha as metas com a gente. Então ele entregou as metas que nós tínhamos que entregar até novembro, até outubro, que é bem propriamente dito. E na última reunião eu olhei para esse aqui e disse: daí, Josimar, como é que tá as nossas metas? Ele olhou assim: tá feio, mas tá parelho. Aí eu disse: bom, então agora tu me explica, né? O que é tá feio, mas tá parelho? Não, é que assim, ó, pro que a John Deere pediu esse ano, tá parelho. Tá dentro... Vamos entregar de boa. Vamos entregar de boa, mas pro que tem que ser, tá feio. Então, com essa explicação dele, né, tá feio, mas tá parelho, eu fiquei feliz e animada, né? Porque uma hora de certo vai estar parelho, né? Uma hora vai estar bonito e parelho. E eu agradeço, né? Agradeço o meu parceiro aqui que está me ajudando, e ajudando os nossos clientes a usarem a tecnologia. Ele veio com, como ele disse, 12 anos de experiência. A gente já viu isso no primeiro plantio, né, Josimar? E agora, com esse projeto novo aí da Academia de Piloto, vai ser onde a gente vai aprender junto e aprender com o Josimar também, que tem muito conhecimento. Agradecer o Frank, que veio hoje, pegou acidente na estrada e chegou agora à noite. Veio de Chapecó? Veio de Chapecó, para ter essa conversa com a gente. E agradecer mais uma vez, né, o Fernando, que é o nosso cliente, mas é nosso amigo, né, também. E a gente está sempre, que precisa dele, ele, não, hoje eu não posso, amanhã dá, e a gente vai e está sempre junto. E dizer, Fernando, que foi muito gratificante fazer a tua inscrição na Smart Farm desse ano, que é um projeto da John Deere. Smart Farm, como é que é o slogan? Farm Smart Profit More. Fazendas conectadas produzem mais. E dizer que foi, pra gente, foi feio e parelho, né? Nós tínhamos três metas lá e nós colocamos, e não foi escrever qualquer um, a gente realmente procurou os clientes que a gente vê a possibilidade de logo serem Smart Farms consideradas fazendas conectadas pela John Deere, que hoje é a Long Silva, é a tua e é a do Macarini, né? E assim, todo ano a gente vai buscar mais. Nós não precisamos ser enormes, a gente precisa ser bem organizado e bem trabalhado, porque é o que importa, é produzir mais aonde a gente está. Isso mesmo. E com a ajuda da tecnologia. Agradecer então, Fernando. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Sempre que precisar, que eu puder ajudar também. E com isso, a gente encerra mais um Papo Conectado sobre tecnologia e agradecemos a todos que nos acompanharam e que estão com a gente mais uma vez. E até a próxima.